Graça e paz a todos. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta e após vou dar a resposta do que eu acho. O que devemos fazer quando sabemos que tem alguém falando mal de nós, nos criticando? Absolutamente nada. Tem uma frase que eu gravei para minha vida e se você quiser grave ela também. Quando você fala, Deus cala. Quando você cala, Deus fala por você. E temos que nunca esquecer que temos um Deus que tudo vê. E coisas que você não ouve, coisas que você não sabe, Ele ouve. E eu vou provar aqui através da palavra de Deus. Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Às vezes a gente fica sabendo que tem pessoas falando mal da gente e a gente fica com vontade de eu vou falar umas verdades, eu vou fazer e acontecer, a gente quer se desabafar e quer fazer perguntas, mas temos que tirar isso da nossa mente, não temos que fazer pergunta nenhuma. Deus é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado e Ele é o Deus que tudo vê, tudo sabe e Ele nos defende. Ele nos defende, pode ter certeza disso. Eu passei por algo parecido, pouco tempo e fiquei muito triste, muito chateada, muito angustiada, mas Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu meditei nessa palavra e fiquei tranquila e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Te peço para ficar nesse vídeo, assiste completo, que eu sei que será muito edificante para a sua vida, em nome de Jesus. A você que chegou hoje, eu quero convidar para fazer parte junto conosco. É muito fácil, rápido, gratuito. É só clicar aí na palavra inscreva-se, ativar o sininho na opção todas para estar recebendo as próximas mensagens. E não esquece o seu joinha, o seu like, para o YouTube poder compartilhar com mais pessoas e a palavra do Senhor chegar a muito mais pessoas e serão abençoados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, no livro Números, capítulo 12, nos conta a história de Moisés, um pouquinho da história de Moisés, na parte que Miriam e Arão, os dois irmãos deles, falaram dele. E a Bíblia diz que Deus ouviu e fez o que vocês vão ficar sabendo que Ele fez. Então tem coisas, meus irmãos, que a gente nem precisa saber nem ouvir, porque o nosso Deus ouve. Olha aqui no capítulo 2, Números 12, versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem Ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu. Meus irmãos, meditando aqui nestes versículos, não tem a palavra inveja, mas deu para ver claramente que os dois irmãos estavam com inveja pelo o grande chamado que Deus colocou nas mãos de Moisés. Ele foi o líder do povo de Israel. Então deu para entender que eles estavam com inveja do relacionamento que Deus tinha com o povo, né? Diferente deles, porque aqui o Senhor vai dizer que fala com ele face a face. Vamos acompanhar aqui o 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. O 4. Imediatamente o Senhor disse: Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés.
Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então, meus irmãos, aqui deu para me entender que eles estavam com inveja de Moisés, né, pela posição que ele tinha ali, né, para encaminhar. Ele era o líder do povo de Israel. Então, eles começaram, né, no versículo 1, dizendo sobre a mulher cuxita, mas isso aí foi um pretexto. E Deus ouviu. Então, meus irmãos, podemos ficar tranquilos, Deus ouve, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre. Ele ouve o que fala de nós, então não precisamos nos defender. E olha o que também no livro Provérbios 14, versículo 30, olha o que diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então eu creio que essas pessoas que têm essa mania, essa coisa horrível, esse hábito horrível de falar mal do próximo, não conhecem a Deus e não sabem as consequências do que pode acontecer na vida deles. Como diz aqui, mas a inveja apodrece os ossos. Então, meus irmãos, o que temos que fazer? Meditando nesse texto, eu vi Moisés, com a humildade, com a mansidão dele, com a bondade dele, ele orou ao Senhor. Eu creio que aqui não está dizendo, eu creio que ele nem sabia que os irmãos estavam falando mal dele. Só o Senhor ouviu e o defendeu. Mas mesmo assim, ele orou, clamou a Deus para ter misericórdia dela e curar. Mas ela ficou lá 7 dias, 7 dias isolada, para poder pensar. Eu creio que foi para isso, para poder pensar, meditar, refletir o que ela fez. E podemos observar, né, nas histórias bíblicas, não é difícil ser estranho, é difícil ser amigos. A maioria das pessoas que falam mal da gente são pessoas próximas, os parentes. Podemos lembrar, né, do caso de Davi, foram os irmãos dele. José também, os irmãos dele que falava, aprontava, fazia tudo contra ele. E não é diferente em nossas vidas. Então, nossa parte é orar, pedir a Deus que o Senhor dê um coração como o dele, a cada um desses que tem esse hábito horrível de falar, e que eles venham saber que a consequência vai vir. E nós, o que a gente tem que fazer é orar. Eu sei que dá vontade da gente ir lá fazer pergunta, desabafar, falar também um monte de coisa, mas o calado vence. O calado é muito melhor a gente calar, e às vezes a gente pode falar coisas e podem nos afetar também, pode sair coisas que não agradam ao Senhor, e que a gente venha ter paciência, né? Se você souber de alguém que está falando, que está armando, ore ao Senhor, entrega ele nas mãos de Deus, não guarde mágoa, não fica chateada igual eu fiquei. Eu fiquei chateada por um tempinho, mas eu sempre pedi ao Senhor: lava, limpa meu coração, Deus. Tira essa tristeza, tira essa revolta, tira essa mágoa do meu coração, porque essa pessoa faz isso porque não conhece a Ti. Liberta, e sempre estou orando.
E é assim que devemos fazer e prosseguir a nossa vida normal, fazer o que Deus tem determinado ao nosso coração. Amém? Muito obrigada a cada um que esteve até aqui. Que Deus vos abençoe abundantemente em nome de Jesus. E se gostou, compartilha. Porque hoje em dia a gente vê tanta vingança, a gente presencia, né, coisas pela televisão, pessoalmente também a gente fica sabendo que pessoas gostam de se vingar e às vezes acaba até numa tragédia, quando sabe que tem outro falando. Então, que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração, que Deus venha nos dar sabedoria para lidar com essa situação que não está longe da gente, pode acontecer com qualquer um de nós, infelizmente. Que a gente venha seguir os exemplos desses da Bíblia, né? Dessas histórias, a gente venha aprender com cada um deles a nossa posição que podemos fazer, tá? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus.